Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar três princípios básicos das vendas. Seja o que for que você vende, seja o que for que você faça, eu tenho certeza que essas três coisas que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui agora vão te ajudar a vender mais. Vão ajudar, igual eu coloquei no título, a que sua venda aconteça 10 vezes mais fácil. Esse título aqui eu coloquei só para chamar sua atenção, mas de certo modo ele é até verdade mesmo, né? Ele não é só um título mentiroso, só para chamar sua atenção, por mais que ele chame sua atenção. Mas, de fato, isso aqui aumentou minhas vendas. Aplicar essas três coisas aqui fez com que minhas vendas aumentassem de forma intencional, tá? Então eu quero te mostrar o que eu fiz, né? Como que eu aplico isso aqui. Eu aplico isso até hoje, na verdade. Para quem não sabe, hoje eu sou estrategista de conteúdo e eu preciso vender o meu serviço. Por exemplo, um psicólogo quer comprar o meu serviço, eu preciso entrar numa call com ele e eu preciso vender o meu serviço para ele. Eu preciso mostrar para ele que o que eu vendo faz sentido para ele, vai resolver o problema dele, né? Então, eu uso essas três coisas aqui em toda a venda que eu faço. Então eu vou te falar baseado na minha experiência, baseado no que deu certo comigo. A primeira coisa que eu te aconselho a fazer, já entrando para dentro do tema do vídeo. Toda venda que eu fiz sempre foi dentro do uma call. Eu não sei se isso aqui funciona fora de uma call, né? De como se fosse, digamos assim, uma call consultoria, né, que o pessoal chama hoje em dia. É uma call que você tá com outra pessoa do seu lado ali discutando. Eu não sei se isso funciona com mensagem, não sei se isso funciona presencial, né? Não sei. Mas eu sei que se você abrir uma call com o seu possível cliente, eu sei que isso aqui vai funcionar, tá bom? Então, Cris, então eu vendo de tal forma, funciona pra mim? Não sei, eu não testei, então não vou te garantir que funciona. Eu só garanto o que eu testei, isso aqui eu testei e vou te ensinar agora, tá bom? A primeira pergunta que você precisa fazer pro seu cliente é o quê? Onde ele está hoje? Você precisa entender onde ele está hoje. Qual é o momento presente dele? Vamos supor que você seja hoje um terapeuta de casal. E você venda para mulheres, né, que estão ali com o seu casamento, digamos, arrasado, né? Ela tá com o marido traiu ela e você precisa entender qual é a situação dela hoje. Você precisa entender onde essa mulher está, qual é a dor dela. Então, vamos supor que isso aqui é o ponto A da pessoa. Pensa numa linha, né? Vamos pensar aqui numa linha. E esse aqui é o ponto A, e esse aqui vai ser o ponto B, né? Então, o que você tem que fazer é conduzir a pessoa do ponto A até o ponto B. Você precisa entender qual é essa linha inteira e conduzir ela dentro dessa linha. A primeira coisa que você vai entender é isso. Onde essa pessoa está hoje? Qual é a dor que ela sente hoje? Então, se a gente for falar de uma mulher que precisa de terapia de casal, ela está sendo traída pelo marido dela. Então, qual que é a dor dela? É bem óbvia. Nesse caso aqui é uma dor bem óbvia. Ela está com um problema no relacionamento. Ela quer ajustar o relacionamento dela. Ela quer, digamos assim, solucionar esse problema que ela tem, que é o marido estar fora de casa com outra mulher, né? Traindo ela, né? E isso acontece porque eu já vendi para esse tipo de pessoa. E eu sei que, basicamente, isso acontece, por mais que seja ruim, né? Mas isso acontece. Mas a gente pode aplicar isso aqui em qualquer situação. Vamos pegar no meu exemplo mesmo, estratégia de conteúdo. Onde a pessoa está hoje? A pessoa que me procura. A pessoa, basicamente, ela produz conteúdo dentro da internet, né? De certa forma, ela tenta ali produzir conteúdo, só que ela não tem vendas. Ela não consegue vender o serviço dela. Então, essa é a dor dela. Ela tá num lugar que ela não consegue ter o sonho dela, que é a próxima etapa aqui, onde ela quer estar amanhã. Então, ela está no lugar que ela não consegue vender e ela quer começar a vender através da internet. Então, essa é a linha condutora da parada, entendeu? Então, aqui eu já meio que dei introdução ao segundo ponto, que é onde ela quer estar amanhã, qual é o sonho dela. Então, isso aqui varia de cliente para cliente, porque eu até coloquei isso aqui como pergunta, né? Porque você tem que fazer uma possível pergunta para essa pessoa. Não é nem uma possível pergunta, você tem que fazer essa pergunta mesmo. Você tem que entender qual é o problema que ela tem hoje. Basicamente é isso. Onde ela está hoje, qual é o problema que ela tem hoje. Então você vai sempre fazer uma pergunta basicamente assim: o que te trouxe aqui hoje, né? Qual é o problema que você está enfrentando hoje dentro do seu negócio, né? Como que está a relação hoje do seu, se você vender conteúdo como eu, né? Produção de conteúdo. Qual é a sua relação com produção de conteúdo hoje? Então você precisa entender qual é a sensação da pessoa, qual é a dor dela, qual é o problema que ela está passando hoje, tá? Quando você entende o problema, automaticamente, digamos assim, você já vai entender onde ela quer estar. Mas mesmo assim, você precisa ter essa segunda pergunta, né? Tá, beleza, eu entendi que você, digamos assim, né, você vai reforçar para ela, né, esse problema. Eu entendi que você tá com falta de clientes, né? Eu entendi que você não tá tendo cliente chegando dentro do seu negócio, você não tá conseguindo vender o seu produto que é psicologia. Digamos que eu tô vendendo para um psicólogo, né? Tô ali na call de vendas com ele. Aí eu pergunto para ele, beleza, entendi qual é esse problema, mas o que que você quer alcançar? Eu entendi que você tá com esse problema de não conseguir vender, mas qual que é a sua meta? Qual que é o seu objetivo hoje? O que que você gostaria de ter se você tivesse o meu serviço à sua disposição? Aqui a pessoa vai basicamente, digamos assim, entre aspas, abrir o coração para você. Ela vai abrir o sonho dela para você.
Porque anteriormente ela te disse onde ela está, qual é o problema que ela está tendo hoje, qual é a dor que ela está tendo hoje. Amanhã, né, que é o que eu coloquei entre aspas aqui, ela vai falar onde ela quer estar amanhã. Ela vai falar qual é o sonho dela, o que ela quer. O sonho, tipo assim, essa palavra aqui é uma palavra de marqueteiro, né? Mas sonho é basicamente assim, o que ela quer, né? Qual é o objetivo que ela quer, o que ela quer alcançar. Então, você ter a resposta para essas duas perguntas já te ajuda dentro da call. Por quê? Porque se você sabe qual é o problema dela, você sabe o que ela quer, você vai saber se o seu serviço vai poder ajudar essa pessoa. Entendeu? E aqui entra uma outra camada, uma camada que eu nem coloquei aqui, mas até me vem na cabeça aqui, que é muito importante. A sua venda, quando você sabe esses dois pontos, a sua venda ela sempre precisa ser honesta, né? Por mais que você esteja, digamos, usando uma técnica de vendas aqui, você precisa usar sempre a honestidade em primeiro lugar. Então, beleza, você sabe qual é a dor dela, você sabe qual é o que ela quer ter. Se o seu serviço não consegue entregar o que ela quer, mesmo que a dor, você, digamos assim, você até conhece essa dor dela, mas se você não consegue entregar o que ela quer, você tem que ser honesto com ela e falar assim, beleza, entendi qual é a situação, mas desculpa, eu não consigo te entregar o que você quer hoje. Até porque, quando você faz essas duas perguntas para essa pessoa, você vai identificar que tipo de cliente você está lidando, né? Depois de fazer mais de 30 call de possível venda aí, né? Tem umas que eu fechei, outras que eu não fechei. Quando eu faço essas duas perguntas, eu entendo se o cliente é um cliente bom ou se ele é um cliente ruim. Porque a partir disso aqui, ele vai falar para você assim, ó, qual é o seu... Eu vou perguntar para ele, qual que é o seu sonho, basicamente? Onde você quer estar amanhã, né? Ele vai falar para mim assim, eu quero daqui 2 semanas estar vendendo 10 vezes mais. Porra, isso não existe, velho. Tipo assim, sinceramente, isso não existe. Quem te vende isso aí tá te mentindo. Tá mentindo pra você. Então, velho, tipo, não adianta. Se o cara quer, tipo, uma coisa que não existe, você já tem que começar a identificar se esse cliente é um cliente bom pra você. E é exatamente, ó, presta atenção, é exatamente nessa call aqui que você identifica se é o cliente que você quer atender. Se é essa pessoa que você quer lidar. Porque a partir disso aqui você vai saber qual é a pessoa que você vai estar lidando todos os dias, digamos, da sua vida, entre aspas, todos os dias do seu serviço ali. Essa pessoa, o mesmo comportamento que ela está tendo nessa call com você, ela vai ter durante toda a etapa do serviço com você. Então, se ela é uma pessoa apressada aqui, que ela está mostrando que ela é uma pessoa apressada, que ela quer resultado para amanhã, saiba que todos os dias ela vai te cobrar por causa disso. Se acontecer uma coisa fora do que ela quer, ela vai estar te cobrando. É esse cliente que você quer? Está disposto a isso? Sinceramente, eu não estou disposto a isso. Então, é a partir dessas duas perguntas, eu já filtro muita coisa. Primeira coisa, eu conheço quem é a pessoa, qual é a dor e qual é o sonho dela. E segundo, eu conheço qual é a postura da pessoa. Quando a pessoa chega pra mim, né? Esse é o outro lado da moeda, digamos assim. Ela fala pra mim assim, pô, eu tenho muita vontade de ter previsibilidade de vendas. Eu não tenho nem pressa de vender, mas eu quero saber que, a partir da produção que eu estou fazendo diariamente, que isso comece a escalar, né? Que eu comece a. Beleza, eu estou postando todo dia. Mas se eu só postar todo dia e não conseguir vender, não faz sentido para mim. Eu quero postar, né? Eu quero ter ali as postagens estratégicas, mas eu quero saber que, tipo assim, por exemplo, daqui um mês, daqui 2 meses, eu vou ter minha primeira venda. Show de bola. Eu já ouvi isso de pessoas. Porra, esse é o cliente que eu quero atender. Então, a partir daqui, a minha venda ela já começa a ser uma venda que eu quero conduzir. Ou eu posso delimitar. A partir daqui, eu já posso cortar a venda. Falar, não, entendi. Infelizmente, isso eu não consigo te entregar. Então, você entende que, ó, são duas perguntas muito básicas. Duas perguntas muito básicas, mas já filtram muita coisa para você. Você já conhece mais sobre a pessoa, sobre a dor interna, sobre o sonho interno dela. Você consegue identificar, de certa forma, qual é a postura da pessoa perante o seu trabalho, se ela te respeita, se ela respeita o tempo, se ela respeita, se ela consegue ver a realidade como ela é, porque, tipo, uma pessoa que chega pra você, isso já aconteceu comigo, fala assim, daqui uma semana eu quero vender 10 vezes mais do que eu tô vendendo hoje. Velho, a pessoa, tipo assim, ela tá totalmente descolada da realidade. E você, no caso, né, você é estrategista, social media, não é o seu papel ligar porque você não é psicólogo, você não é terapeuta. O seu trabalho é aplicar estratégia de conteúdo para ela. Você não tem que colocar essa pessoa na realidade. Você vai ter problema com essa pessoa. Então, a partir dessas duas perguntas básicas, você consegue identificar qual é a dor, qual é o sonho dela e qual é a postura dela. Depois disso, né, você precisa identificar o que está impedindo a pessoa de chegar lá. Essa é a terceira pergunta que você faz. Na verdade, essa aqui é uma pergunta mais interna sua do que uma pergunta que você faz para essa pessoa. Porque a partir da apresentação da onde ela está hoje e onde ela quer chegar, você consegue identificar qual é o problema dela. Nesse caso que eu estava te falando, o problema desse psicólogo é que ele não estava tendo lead chegando para ele. Então, por exemplo, o problema dele hoje é, não estou tendo clientes, quero vender meu produto, meu serviço, no caso de psicólogo. Onde eu quero estar? Eu quero estar numa posição que eu esteja vendendo, esteja com pessoas me contatando todos os dias, para mim possivelmente vender o meu serviço para ele. Show de bola. O que eu entendo? E o que está impedindo, a barreira que está impedindo dele sair da dor e chegar até o sonho é, ele não tem chegada de novos leads. Agora, o meu serviço consegue suprir essa demanda dele? O meu serviço consegue suprir essa demanda dele.
Então, de forma honesta, eu vou falar, show de bola, eu consigo e eu sei qual que é o seu problema. O seu problema hoje é não estar tendo clientes, ele só está acontecendo porque você não está tendo a chegada de leads. Logo, com a produção de conteúdo estratégica, com a minha aplicação do meu método, eu consigo trazer para você, né, tirar essa barreira e trazer para você todos os dias X número de pessoas entrando em contato com você, ou toda semana. Então você percebe que o meu discurso ele está permeado dessas duas perguntas a todo momento. Então a todo momento eu estou reforçando qual é o problema dele, estou reforçando que eu vou conseguir levar ele até onde ele quer estar, caso eu consiga tirar essa barreira aqui. Então, eu entendendo essa primeira etapa, entendendo essa segunda etapa, eu consigo entender se o meu serviço consegue suportar esse sonho dele e consegue tirar esse problema dele que é a barreira. E aí é muito mais fácil da venda acontecer. Porque a coisa se torna lógica. Você consegue entender? Se o psicólogo, ele hoje, ele tá numa posição que ele não tem cliente, ele não tem lead chegando para ele, não tem pessoa, eu tenho interesse no seu serviço. Ele quer estar numa posição amanhã, né, posteriormente, de pessoas contatando ele, eu consigo, com o meu trabalho de estratégia de conteúdo, tirar essa barreira que impede ele de sair daqui e chegar até aqui. Então é só eu conduzir isso de forma lógica. Porque eu já vou estar expondo para ele qual é o problema dele. Falar, o seu problema, pelo que eu entendi, é XYZ. E onde você quer estar é XYZ. E eu consigo fazer isso através de XYZ. Entendeu? Então, a partir dessas três coisas aqui, desses três pontos, dessa triangulação, digamos assim, você consegue fazer a venda de forma muito mais fácil. Você não precisa forçar, você não precisa mentir, você não precisa jogar gatilho mental, não. Porque você vai entender qual é o problema da pessoa e você vai entender qual é o sonho da pessoa. E agora, sabendo dessas duas coisas, você sabe qual é a barreira e logo você sabe se o seu serviço, o seu produto vai suprir essa demanda da pessoa. Se o seu serviço, o seu produto supra essa demanda, fechou. A venda ela só não vai acontecer se o cara não estiver disposto a pagar você. Somente por causa disso, porque você consegue suprir essa demanda. Eu consigo cravar para ele que fala assim, ó, eu vou, daqui a um mês, eu te garanto que você vai ter 2 vezes mais pessoas entrando em contato com você. Te garanto. Por que eu garanto? Porque eu conheço qual é o meu produto, qual é o meu serviço. Eu sei que, a partir de experiências anteriores com os meus clientes e com clientes que eu já tentei fechar, eu sei que é isso que acontece. Então, se você tem essa experiência com o seu trabalho, a venda ela acontece de forma verdadeira. Você não precisa forçar mentira, você não precisa jogar gatilho, nada disso. A coisa se torna muito mais fácil. Então, eu espero que esses três pontos aqui tenha feito sentido para você. Se fez sentido, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se te ajudou, tá? E se inscreva no canal, que eu quero trazer mais vídeos como esse aqui. Essa aqui é uma etapa do meu serviço hoje de estratégia de conteúdo, né? É uma etapa de venda. Então, isso aqui basicamente acontece toda semana comigo. Toda semana tem pessoas entrando em contato e eu tô exatamente aplicando essas etapas com essas pessoas. Então, se você gostou, se inscreva no canal aí, né? Que eu quero trazer mais vídeos como esse. Deixa seu like, deixa seu comentário para mim entender se esse vídeo foi útil para você, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu, falou, fui.